Bom Dia com Oliveira Júnior. Muito bem, meus queridos ouvintes, chegou o melhor momento do dia. Momento de juntos pararmos um pouquinho e refletirmos como anda a nossa vida. Temos feito de bom ou não, e principalmente se estamos vivendo ao lado de nosso Deus. Estar ao lado de Deus faz e sempre fará toda a diferença. Então para um pouquinho o que está fazendo, para aí. Vem aqui pertinho do rádio, vem aqui pertinho do seu amigo Oliveira Júnior. Isso, agora se possível, erga aí o volume e vamos conversar. Você lembra da época em que você assistia os desenhos? Na tua época de infância, desenhos, filmes, que quando envolvia aquelas magias, aquelas coisas e tal, se usava uma palavra em especial, abracadabra. Você já parou para pensar na origem dessa palavra e o que ela significa? Então, eu, por curiosidade, fui pesquisar. E a palavra abracadabra, ela vem de origem do aramaico e do hebraico. Era a linguagem de Jesus. E as teorias apontam para o significado ou para a palavra avraquedavra, que tem um significado que diz o seguinte: eu crio enquanto falo. Grava. Eu criei o homem. É mais ou menos esse o significado, é por aí a linha. É isso que quer dizer. Eu crio enquanto falo. Bacana, né? É muito interessante isso e faz muito sentido. Até porque tem um texto da Bíblia que é João capítulo 1, verso 1 em diante, diz assim, olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra. E é interessante quando nós vamos para a criação de acordo com a Bíblia. Tudo foi criado pela palavra. Pela palavra. E disse, haja luz, e houve luz. E assim Deus foi criando todas as coisas pela palavra. Eu quero fazer aqui e chamar a tua atenção uma coisa muito importante. Tem um outro texto que diz assim, olha, está em Mateus, capítulo 21, verso 22, tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tudo o que pedirdes. Pare um pouquinho e reflita. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ele nos deu o livre-arbítrio. Nós fomos feitos como Ele, só que filhos de Deus. E tudo o que Ele fez foi pela palavra. Apenas o homem que Ele diz, façamos o homem à nossa imagem. Vamos, façamos o homem à nossa imagem. E Ele fez o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. É outra história. Ser é diferente de ter. Uma outra hora a gente conversa sobre isso. Mas fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. A palavra tem poder. Se a palavra de Deus tem poder, a sua, como filho de Deus que foi criado à imagem e semelhança dele, também tem. Então eu quero que você comece a pensar nas coisas que você fala, sobre você mesmo. Quando as pessoas perguntam como você está, o que você diz? Sabe, nós temos que parar um pouquinho e analisar, porque nós temos a tendência de nos amaldiçoar.
de falar coisas ruins sobre o nosso corpo, sobre a nossa saúde, e nós falamos e falamos e falamos e nos sentimos mal dia após dia, nunca melhora, nunca está bom, nunca está 100%. Por quê? Porque a palavra tem poder, a sua palavra tem poder. É o abracadabra. Entende o que eu quero dizer? Viu o quanto isso é forte? O quanto isso é importante? Pedi e dar-se-vos-á, buscar e acharei. Tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Pare de falar coisas ruins sobre você. Comece a falar coisas boas, positivas, com o objetivo de crescer, de melhorar. Entenda o que eu quero dizer nesta manhã. A sua palavra tem poder sobre sua vida e sobre a vida das pessoas ao seu redor. Acredite! E acima de tudo, traga a Deus para perto de você, para que o poder dele em sua vida seja cada vez maior. Acredite! Estar ao lado de Deus faz e sempre fará toda a diferença.